de alguma forma, cumpriram o propósito da vida deles, pessoas que se tornaram referências, que vocês, às vezes a gente não nos atentamos a isso. Uma pessoa que foi um ícone no esporte, Ayrton Senna, que foi uma pessoa eternizada, uma pessoa que era um improvável numa área que nenhum brasileiro talvez tenha chegado aonde ele chegou, entendeu? E ele foi lá, uma pessoa que focou, uma pessoa que entendeu o propósito que ele queria para a vida profissional dele, uma pessoa que marcou gerações, que vai estar eternizado nos corações dos brasileiros, que pessoas que às vezes nós podemos colocar como referência, um homem que sempre levou a bandeira do nosso país lá para cima, pessoa que é uma referência não só no nosso país, mas uma pessoa mundialmente, pessoas que estou colocando isso de um lado, puxando para o mundo de hoje. Creio que ele era um homem que acreditava na palavra de Deus e conhecia o que Deus tinha para a vida dele, e de alguma forma ele cumpriu o propósito que Deus tinha na sua vida profissional. Entenda isso, que às vezes o que você está numa empresa onde você é o menor, se capacite, não se limite ao o conhecimento que você tem hoje, não. Busque se capacitar mais, entendeu? Seja como ele, voe, não se limite, entendeu? Seja uma pessoa com raça determinada. Entenda que pessoas vão te ferir, mas outras vão te exaltar. Procure se relacionar em qualquer área do seu trabalho. Mate todo o seu egocentrismo. Não seja pessoa emocional. Não sinta raiva por a pessoa estar numa posição na sua empresa melhor do que a sua. Busque se fortalecer em grandes homens. Estou citando assim uma área do esporte que é a área onde que todo mundo gosta. Também não perca o seu alvo. Quem melhor falar de uma outra pessoa que foi um grande ícone, apesar de não ser brasileiro, Michael Jordan, um cara que foi um dos melhores esportistas mundial, um cara que, aonde ele estava, ele nunca deixou de perder o alvo dele. Qual era o alvo dele? A cesta. Ele podia estar do outro lado da quadra de basquete, mas ele estava ali mediante os seus marcadores com a bola de basquete na mão, mas é um cara que se colocou e entendeu o propósito na vida profissional dele, que era o esporte. Quantas dificuldades, quantos marcadores, quando ele já era um cara conhecido, as pessoas tentavam marcar ele de brava um, de brava outro, e conseguia sempre estar marcando a cesta, e era o cara que decidia para o seu clube, para o seu time. Entenda que você, sozinho, nós não vamos chegar a lugar nenhum, entendeu? Você precisa entender que para cumprir o teu chamado e o teu propósito na área que você trabalha, você às vezes vai ser ferido, mas Deus também vai te colocar com pessoas que vão te ajudar. Mas nunca perca o seu alvo. Nunca deixe de lado as suas metas. Dei como referência agora em relação ao alvo, nada melhor do que Michael Jordan, uma pessoa que nunca deixou de olhar para o alvo dele. Qual era o alvo dele? A cesta. Quantas cestas ele tinha a probabilidade de errar? Era mínima, porque era um cara focado naquilo que ele queria. Ele sabia que para ter resultado ele precisava fazer a cesta, entendeu? Às vezes o nosso resultado possa ser que venha a longo prazo, uma promoção, uma mudança de cargo, mas tenha disposição, ame aquilo que você faça. E também queria deixar uma referência de uma outra pessoa que eu pessoalmente tenho como uma referência minha. É uma pessoa que é um meu ídolo, um ídolo não, uma pessoa que eu admiro muito como pessoa, como ser humano e como um grande esportista, um cara que, vamos dizer, passou por dores, por traumas e por coisas que poderiam fazer ele parar, mas a gente, quando se propõe a fazer aquilo que a gente faz com amor na sua área profissional, faça aquilo com amor, entendeu? Se tu está trabalhando num serviço de limpeza, faça isso com amor. E se você não acha que é isso que você quer, então cumpra o propósito por tempo determinado, planeje o seu futuro para que um dia você saia da limpeza e se torne um porteiro, um zelador, ou galgue coisas maiores, porque é dessa forma a gente precisa iniciar e buscar coisas, não se lamentar. Se você quer algo mais,
na sua vida espiritual, como eu falei, na igreja, você tem que buscar. E precisa entender isso. Na sua área profissional, da mesma forma, em qualquer área que você estiver, não se vitimize. Se você acha que tem capacidade para exercer um cargo maior, busque melhorar. Busque sem pisar em ninguém, sendo uma pessoa de princípio, pessoa que está sempre disposta a ajudar as pessoas. Busque se capacitar para se tornar uma pessoa melhor, ter uma outra oportunidade de trabalho, se relacione com pessoas, não seja uma pessoa tímida, busque conhecimento nesse momento de quarentena para que você seja uma pessoa melhor, que você possa dar uma condição melhor para os seus filhos numa escola, num trabalho. Mas voltando aqui, eu estava falando, nada melhor do que falar de quem? O Ronaldo, Ronaldo fenômeno, uma pessoa que saiu do improvável e se tornou um dos grandes maiores jogadores do mundo, uma pessoa que na sua carreira poderia várias vezes parar por já ter conseguido a sua paz financeira, um homem que quantas vezes ele deu a volta por cima, teve operado os 2 joelhos, uma pessoa que se tornou uma grande marca, uma grande potência, uma pessoa que é referência para muitas pessoas no mundo do esporte. Pessoas, às vezes, nós, no nosso bairro, na nossa comunidade, não temos em quem se espelhar. Se espelhe em alguém em alguma área, porque ele é uma pessoa que poderia ter parado e não parou, porque já tinha uma boa condição financeira. Falando em cima de alguns documentários e coisas que ele mesmo próprio já falou, eu toquei no nome dele porque a gente, quando faz as coisas com amor, isso que eu quero que você entenda. Entenda que o teu chamado na igreja, o teu chamado ministerial, ame Jesus Cristo acima de todas as coisas. Ame a sua profissão, entendeu? Porque ele amava aquilo que ele fazia. E ele foi quem ele foi, o fenômeno, o melhor jogador de todos os tempos, um cara que é lembrado não só pelos seus gols, entendeu? Eu tenho ele como uma pessoa um ídolo no esporte, mas sabe o que mais me chamou a atenção nele, na história de vida dele? É uma pessoa que era um improvável, que era uma pessoa que saiu de uma situação do anonimato e chegou onde ele chegou, uma pessoa que se superou todos os dias. Às vezes nós se limitamos por ter que trabalhar de bicicleta, por ter que pegar uma lotação, pegar um ônibus. Se você não está satisfeito com isso, se supere todos os dias, vai buscar conhecimento, buscar alguma forma de se tornar uma pessoa melhor, porque quando se tem o nome dele, é uma pessoa que às vezes todas as pessoas voltadas ao mundo do esporte colocou ele como ele tinha encerrado a carreira por causa das suas lesões, e ele sempre é uma pessoa que se superava, entendeu? Porque ele fazia aquilo que ele fazia, era jogar futebol, aquilo que ele amava com amor, com prazer. E quando a gente entende, eu queria deixar isso para estar encerrando esse vídeo, quando a gente se propõe a fazer qualquer coisa que seja, irmão, entende isso. Coloque o amor sempre à frente de tudo. Não faça nada por obrigação e como um fardo, como um peso. Ame as pessoas que precisam ser amadas, porque você precisa amá-las. Ame a profissão que você tem. Se você não estiver satisfeito, se capacite para estar numa condição melhor na sua área profissional. Mas nunca deixe de se amar, nunca deixe de achar que é um fardo isso que você está fazendo, o que está exercendo. Eu queria também deixar mais uma frase aqui para vocês. Em tempos de crise, a gente não devemos nos abater e nos rendemos, porque assim a gente vamos se tornar pessoas fracassadas. Sabe o que é pessoas fracassadas? Pessoas que chegam numa certa idade e vivem se lamentando por oportunidades que deixou de fazer, por ter medo de cumprir aquilo que Deus te chamou na tua igreja, por achar que você está limitado, que não tem capacidade. Quem te capacita é Deus. Não se deixe enfraquecer mediante as acusações que possam vir de pessoas de qualquer lugar, porque a pior coisa que tem é a gente chegar numa maturidade, numa idade
ou num ministério e se lamentar por oportunidades que às vezes a gente deixamos de fazer na nossa área profissional e na nossa área ministerial. Que a gente venha erguer as nossas cabeças com atitude e superação. O que é atitude? Dia mal vai vir, a dificuldade vai vir, veio, vai vir, nunca vai deixar de vir. Vai vir para mim, vai vir para você, vai vir para o seu irmão, vai vir até para aquele que está numa condição melhor, numa casa melhor, que tem um carro e uma moto, uma lancha, um iate, ou não mora no Brasil, ou que tem um casamento, vamos dizer assim, às vezes aos teus olhos, aos olhos de quem não tem o entendimento do que é um relacionamento, um casamento. Acho que a pessoa está numa vida que, na verdade, às vezes outros queriam cobiçar de ter um casamento que a pessoa tem. Deus vai te dar aquilo que você merece ter e que você tem capacidade para ter ao teu lado. O que é do teu irmão, é do teu irmão. O que é da tua irmã, é da tua irmã. Não cobice o que não te pertence. Deus vai te dar aquilo que você precisa ter. Você vai ser usado para aquilo que Deus te chamou. Tenha atitude, se supere todos os dias. Não se faça frouxo. Não enfraqueça mediante as dificuldades, a acusação do inimigo. Entenda que você é autossuficiente em Jesus Cristo. Se supere todos os dias. Ame pessoas. Jesus Cristo, Ele é o fundamento da nossa vida. Ele é como um ar que a gente respiramos. Entenda que quando você se coloca a fazer a vontade de Deus, Ele se torna o ar que nós respiramos. É quando eu me refiro à plenitude do Espírito Santo. É você respirar, transpirar. Ele, fácil não é, mas busque isso todos os dias, a cada manhã, a cada noite. Pai amado e querido Deus, quero te agradecer, Pai, por esta oportunidade de estar ministrando a palavra nesta noite. Que o teu nome venha a ser glorificado, que eu venha cada vez mais diminuir, que eu quero ser um instrumento usado na tua mão, que seja como um grão de mostarda. Que esses vídeos e essa palavra que seja ministrada de alguma forma possa estar entrando em lares, em família, alcançando pessoas, capacitando aqueles talvez que se sintam incapazes, aqueles que em algum momento se sintam feridos por pessoas ou por alguém, Senhor, que Tu venha fortalecer, Pai, aqueles pessoas que às vezes estão nas suas casas, às vezes confinado, passando por algum tipo de dificuldade, alguma contenda, algum mal entre os seus filhos, seus cônjuges, que o Senhor venha, Senhor, fortalecer cada um deles, que nós vamos entender que isso é só uma fase, que isso vai passar, que a gente venhamos andar em amor, em superação, que a gente venha se colocar a entender o nosso chamado, entender o propósito para que a gente foi chamado na nossa vida com Deus, na nossa área profissional, que a gente nunca se limite, porque Tu nos deu a liberdade, somos ilimitados em Ti. Não tem nada impossível que Tu não possa alcançar. Tu é um Deus que tudo pode, Tu conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Não cai uma folha de uma árvore sem a Tua permissão, Senhor. Se estamos passando por essa situação, que a gente tenha certeza que Ele quer nos mostrar algo a mais. Que Ele quer que a gente venhamos se atentar a algo a mais. Às vezes, Senhor, possa estar querendo que a gente se atente ao nosso ambiente familiar, à pessoa que está do nosso lado, a nossa esposa, aos nossos filhos, que a gente venha nos colocar a trilhar um propósito na vida de cada um dos nossos filhos, tanto na escola, tanto na sua vida profissional, que a gente também vemos estar nos tornando pessoas melhores na nossa área de trabalho, nos nossos ministérios, que a gente caia por terra todo o espírito de competitividade, porque que a gente venhamos entender para aquilo que Deus nos tem chamado, que o meu chamado não vai ser igual ao do meu irmão, por mais que a gente tente de alguma forma querer, alguns até acham que
queiram ser ou exercer coisas que não foram chamadas para isso, que a gente venha entender que tu tem um chamado individual para cada um, mas que com um chamado diferente para cada um, o que o chamado de todos tem é que a gente se atente a transmitir amor, que a gente venha a ganhar vidas para que o teu nome seja glorificado. Eu queria dizer que ele, aqui no versículo 11 de 1 Pedro 5, versículo 11, que ele seja o poder para sempre. Amém. Que a gente entenda que tudo aquilo que a gente tem recebido hoje vem dele, ele nos capacita, ele nos dá a virtude, os dons que ele tem nos derramado são dons irrevogáveis. Tudo aquilo que Deus te deu, homem nenhum pode tirar, entendeu? Que você entenda que você precisa estender amor às pessoas que às vezes vão te ferir. Busque deixar de lado as suas emoções e se atente a buscar o alvo, que é a tua salvação, e sempre estenda a mão para as pessoas que necessitam, porque isso alegra o coração de Deus. Tão bom seria que a gente pudéssemos fazer mais, porque a gente entendemos que é pouco o que a gente faz, mas a gente tem tentado usar de estratégia, que a gente tenha sabedoria, busque sabedoria, conhecimento, para que de alguma forma a gente possa estar ajudando pessoas, que o pouco que você conhece, às vezes é muito para quem não tem nada. Não se sinta limitado e incapaz de cumprir o teu chamado. Entenda isso. Às vezes o pouco que você acha que conhece é muito para quem não tem um conhecimento de nada. Entendeu? Que você seja um facilitador de vidas, que através de tua vida o nome de Jesus seja glorificado, porque tão bom é, irmãos, quando um irmão ou alguém, não que a gente venha se vangloriar por nada, porque a gente reconhece, é preciso que a gente reconheça para que a gente nunca venha soberbecer. Se nos tornamos pessoas melhores, porque Jesus Cristo tem nos tornado assim, que a gente reconhece que a nossa natureza é pecaminosa, que só através dele a gente se tornamos pessoas melhores. Porque bom é até às vezes a gente escutar uma palavra de uma pessoa, fulano me ajudou na hora que eu precisei, fulano foi uma referência para mim. Você acha que não está sendo observado? Às vezes você é referência para alguém aí no teu trabalho, uma pessoa que você menos espera, que Deus quer usar os improváveis. Nós somos uma geração de improváveis. Pessoas que a sociedade às vezes nos colocou como nada, mas o pouco com Deus é muito quando a gente se coloca a receber o muito dele, né? Porque tudo aquilo foi nos dado. O que é pouco para quem acha que é muito, às vezes para Deus é o pouco que ele quer te usar. O pouco que a gente tem, ele quer usar para que um dia, se for da vontade dele, ele nos coloque no muito, para que a gente exerça o chamado, entenda o propósito, que a gente faça parte de um time de Deus, um time de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso técnico, Deus é o nosso presidente, que a gente venhamos vestir a camisa dessa seleção aí, que a gente haja em igualdade, porque um time trabalha em conjunto, é uma tática. Cada um tem uma posição no time de Jesus Cristo, que você venha entender no teu chamado. Às vezes você vai estar numa posição de volante, às vezes você pode ter que esteja na posição de zagueiro ou na posição de goleiro. A posição de goleiro é o último da linha de trás, é aquele que tem a visão panorâmica do time inteiro, é aquele que dá a bola iniciada, aquele que toca a bola para o lateral. Às vezes tu joga na posição de zagueiro, aquele que exerce um cargo de diácono, onde servir as pessoas. Às vezes você exerce um cargo de evangelista, um meio-campista, está ali só distribuindo. Às vezes você pode estar lá no ataque, ministrando a palavra de Deus. Claro que na verdade não vamos ser hipócritas, onde está
o status, onde a cobrança também é maior, mas a gente se diminua para que Deus seja exaltado, porque que a gente entenda para que isso que a gente for chamado, às vezes você possa estar no meio de campo, onde a vamos se dizer, o louvor, onde a dança, onde está onde há aquela preparação para a palavra, onde há aquele quebrantamento, onde há aquela mudança de atmosfera, onde há aquele sobrenatural de Deus, onde o Espírito Santo paira sobre a tua igreja, sobre o teu ministério. Eu quero que você entenda, que a gente entenda que há um chamado na tua vida e há um propósito junto dela, entendeu? Não se limite ao que as pessoas falam sobre a sua vida, porque independente de onde você esteja e o que você é nesse atual momento da quarentena, busque se conhecer primeiramente, isso é bom. Se olhe no espelho, se autoanalise e reconheça suas limitações e aquilo que você precisa mudar. Busque referências em pessoas, em pastores e missionários, ou em líderes, ou em pessoas que sejam referências como casais, como amigos cristãos, pessoas com princípios. Se fortaleça nisso, reconheça o teu chamado, entenda o propósito que Deus tem na tua vida, e nisso tudo há um processo para se cumprir o chamado. Como eu falei lá no início, às vezes é árduo, é acusativo, é dolorido, às vezes a gente quer largar tudo, mas quando a gente se coloca a fazer a vontade de Deus, se alicerce em Cristo, Deus, ele é o nosso engenheiro, Jesus Cristo é o arquiteto. Ele tem cuidado da minha e da tua vida nos mínimos detalhes. Ele tem moldado, ele tem colocado pessoas para nos servir, para nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Não se limite a falar, não tenho tempo para ouvir. Você tem, eu tenho. Tem lives, tem ministrações, tem a Bíblia, tem pastores que estão disponíveis a nos ouvir 24 horas, tem pessoas que estão capacitadas a nos ajudar. Não se limite, não se sinta incapaz de pedir ajuda, não se sinta envergonhada. Envergonhado já foi o diabo na minha e na tua vida. Eu queria falar que, ressaltar isso, porque coisas que eu tenho ouvido em relação a nossa família é um projeto de Deus. Deus criou o homem, criou a mulher para que um seja um alicerce na vida do outro. Às vezes nós possamos estar passando por um momento difícil nesse tempo aí, que a gente venhamos se fortalecer, buscar ser pessoas prudentes e melhores nas colocações das nossas palavras, para que a gente não venha machucar ninguém, se supere, se fortaleça, não abra mão de nada do que Deus te deu, não abra mão, se fortaleça, busque sabedoria que venha de Deus, use a sabedoria humana, às vezes na sua vida. O que seria sabedoria humana? Sabedoria humana nada mais é que coisas que você já sabe que alguém ou alguma pessoa não vai gostar e você acaba cometendo e acaba causando algum tipo de dano. Isso é a sabedoria humana. Sabedoria que vem de Deus é aquilo que Deus te revela. Uma coisa que você não, de uma hora para outra, vou usar essa estratégia de amor para lidar com a circunstância, com a dificuldade que você possa estar passando nesse tempo de quarentena. Isso é a sabedoria de Deus, sabedoria divina. E às vezes são pessoas que são colocadas na nossa vida para nos ajudar também. Deus coloca pessoas, entendeu? Claro que a gente temos que olhar, porque muitas pessoas às vezes se aproximam da gente com segundas e terceiras intenções. Eu espero que de alguma forma possa estar ajudando alguém, que essa palavra seja impactante nas nossas vidas, que o Evangelho, sempre ressalto isso, sempre foi sobre mim, sempre vai ser sobre mim. A gente ministra o que a gente vive e o que a gente viveu, porque se falamos de Jesus Cristo, foi que um dia ele esteve aqui na terra.
Se falamos de pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo, foi porque eles também estiveram aqui e há histórias, há relatos de homens e mulheres de Deus, de circunstâncias e dificuldades que todos eles passaram, de ressuscitações, de todas as áreas de vidas está relacionada à Bíblia, a Deus e a Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, o nosso rei. Ele é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente venha buscar até a plenitude do Espírito Santo, como Jesus Cristo buscou e a encontrou. Eu vou só estar encerrando aqui, eu já tinha até orado, mas quando o Espírito Santo quer falar, a gente tem que falar até o final. Que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus venha fazer plenitude nos nossos lares, no nosso eu caia por terra, que a gente venha nos colocar a entender para aquilo que a gente foi chamado, que obras maiores a gente fazeria em nome de Deus, em nome de Cristo, porque somos imitadores de Cristo, somos imperfeitos, através da sua palavra, Ele nos aperfeiçoa. Todos os dias nós somos aperfeiçoados, todos os dias, a cada manhã, consagre seu dia, consagre a sua tarde, a sua noite a Deus, a Jesus Cristo, que toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, em nome de Jesus, amém.